Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a democratização da leitura e para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio José Augusto Venâncio, que é fundador do Compartilhando Leitura. José, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Muito obrigado, é um prazer, uma alegria estar aqui novamente na TV Universitária. A gente que agradece a sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, como que surgiu esse projeto? Não, muito bacana. Em 2019, eu tinha saído do ensino médio em 2017, iniciei a faculdade logo em seguida, mas na escola, quando eu era presidente do Grêmio, eu percebi a carência da leitura na vida das crianças e jovens ali do bairro São Jorge, que é um bairro periférico aqui da cidade de Uberlândia, e um dos motivos de ter criado o projeto era justamente por entender que uma das carências desse acesso à leitura era justamente a falta do poder aquisitivo de comprar, de realizar essas compras de livros, principalmente por ser um bairro pobre, um bairro mais carente. E aí, depois, quando eu saí da escola, eu tive a oportunidade de criar um projeto que pudesse levar esse acesso aos livros. Então, em 2019, em outubro, criei o projeto e iniciou lá no bairro São Jorge e hoje o projeto já se espalhou em todos os cantos da cidade. Então, para mim é um motivo de muito orgulho, um jovem de 19 anos e lá em 2019 criou esse projeto com o intuito de mudar pelo menos a realidade lá do bairro. Com certeza. E nesse ano também tem novidade, O que vocês estão programando para logo mais? Olha, o projeto desde 2019 não parou hora nenhuma. Desde esse ano, desde o início, a gente fez várias atividades e esse ano a gente está preparando várias feiras literárias. O projeto funciona por várias vertentes. A primeira dela, o nosso braço maior, é as feiras literárias. E nessa feira é uma feira totalmente gratuita aos alunos, então os alunos podem ficar à vontade em escolher os livros. E além disso tem as contações de histórias, as conversas com escritores, que a gente tem planejado bastante conversa para esse ano. E fica o convite, para que todo mundo que está acompanhando, se tiver livro parado em casa, quiser contribuir com o projeto ele funciona porque tem várias pessoas por trás. Eu falo bastante que não é eu, o projeto não é o José Augusto, o projeto são os voluntários, as pessoas que me ajudam, que apoiam essa missão tão bacana, que é a missão de compartilhar a leitura cada vez mais. Com certeza. E um dos caminhos para esse contato é por meio do Instagram, não é mesmo? E vocês também estão planejando aí uma volta das lives, né? O projeto iniciou e depois veio a pandemia, E aí a gente precisou adaptar a nossa realidade, como todas as pessoas precisou adaptar ao novo normal naquela época, e a gente iniciou fazendo lives, as lives compartilhando leitura. Exatamente um papo com escritores sobre a literatura, com contadores de história para falar da importância dessa criação do hábito. Desde quando a criança é bem pequenininha, que aí vai desenvolvendo. Então a gente trabalhou muito por meio de lives para conscientizar, para mostrar que dava para colocar a leitura na sua rotina, para transformar essa leitura realmente como um hábito. E é isso que falta, a gente vê muito esse cenário triste com a última pesquisa que saiu, onde mais da metade da população brasileira não lê nenhum livro, então deixa a gente muito preocupado. E aí a gente pensou muito em como que a gente poderia mudar essa realidade também na pandemia. E aí a gente fez várias lives com vários escritores muito bem renomados aqui da cidade, e esse ano, a gente dando continuidade nesse projeto, a gente vai fazer uma série de lives nos próximos meses para a gente falar da importância da leitura, da importância da escrita, principalmente que amanhã a gente comemora o Dia Mundial do Livro, Pois é. José, e quando a gente fala da importância justamente da leitura, que falta que ela faz, Exemplo do dado que você mencionou. Nossa, é demais. Antes de vir para cá, estava passando uma olhada nesses dados que a gente acompanha muito, e a última pesquisa ela trouxe uma realidade muito triste. E dentro desse número de pessoas que leem, apenas 27% leram um livro completo. Então, e principalmente a fase da adolescência até os 29 anos, que é o público principal que eu trabalho com crianças e jovens, essa realidade não é muito distante. Então, a única diferença é que o público de 11 a 13 anos lê um pouco mais, então o número continuou estável nessa faixa etária, mas da adolescência até os 24 anos o número caiu, está em torno de 31% a 34%, e o público de 25 a 29 anos caiu e está lá na casa dos 21%. Então, realmente muito preocupante. Só que a gente vai mudar esse cenário dando exemplo. Então, a gente precisa colocar essa leitura, esse hábito da leitura na nossa rotina. Então, a minha sugestão é que comece a ler 10 minutos por dia, um livro que você gosta, que realmente te faça sair desse caos, desse mundo agitado, a leitura como um refúgio ao caos,
Então, que coloque como hábito e, principalmente, trabalhar a leitura com as crianças desde pequenininha para transformar como hábito. Eu acompanho uma uberlandense bem pequenininha aqui da cidade, Heloísa Helena, é uma criancinha que espalha o exemplo no Instagram. Então a gente precisa que os pais, além da escola, os pais também têm um trabalho muito importante, que é valorizar, colocar essa leitura como realmente prioridade na formação e na vida dessas crianças e adolescentes. A gente pode dizer que a tecnologia é o principal vilão nessa história, que impede ali as crianças de terem mais esse contato, né, com a leitura? Olha, é uma realidade assim que a gente precisa muito refletir. O que deu certo, o que não está dando certo. A tecnologia, eu reconheço que é um papel super importante, né? A tecnologia veio para nos ajudar em vários fatores, mas que bom, né? Deixar um pouco as telas de lado, deixar o celular de lado, abrir um livro e poder viajar no mundo da imaginação que só os livros proporcionam, né? Então, faço a reflexão aqui para que os pais controlem mais o uso da tecnologia, que coloque na balança, né? Equilibre. Lógico que é importante a criança ter acesso ao mundo tecnológico, mas que falta que faz os livros nas estantes e principalmente podendo ler, contribuir com o crescimento intelectual. E a leitura, né, tem vários benefícios, principalmente contribui muito com esse crescimento das crianças, essa evolução mesmo, para que se tornem cidadãos mais conscientes. Pois é. E em relação aos tipos, né, de livros, quais são os mais buscados, os mais demandados? Como que você analisa? Olha, como eu trabalho muito com o público infantil, com o público jovem, então a gente trabalha muito com livro infantil, que é uma das carências do projeto. A gente recebe muito pouco livro infantil, a demanda é alta, as doações infantis são poucas, então a gente está trabalhando muito nisso, fazendo uma campanha de arrecadação para a gente conseguir arrecadar um número maior e atingir mais pessoas. E também o público jovem gosta muito de ficção, de romance, então a gente recebe muitos livros nesse sentido. A única doação que o projeto não recebe é livro didático. Então o restante a gente recebe tudo, com muito carinho. Esses livros vão ganhar vida na mão de crianças, de jovens, e com certeza vai fazer uma grande diferença na formação desses jovens. Certamente. Qual que é o caminho, né, para fazer essa doação? Uma pessoa que está acompanhando a gente tem um livro infantil, né, preferencialmente, né, ali encostado em casa. Qual que é o caminho? Olha, a gente está fechando as próximas escolas que receberão as feiras literárias, mas o nosso principal meio de contato, além de levar as doações nas escolas, quando fechar a gente vai estar divulgando no Instagram, mas o nosso principal meio de contato é o Instagram, @compartilhando leitura. Então, se você tiver um livro parado, quiser contribuir, quiser somar na nossa missão de compartilhar a leitura cada vez mais, acesse o Instagram, chame a gente lá, a gente tem uma equipe preparada para receber esses livros. E com certeza esses livros vão contribuir muito com o desenvolvimento de crianças, com o desenvolvimento de jovens. E principalmente a gente decidiu fazer essas feiras literárias em escolas, essas conversas com escritores, contação de histórias, porque infelizmente a leitura tem diminuído muito em sala de aula, que é o local onde costuma ter mais esse hábito da leitura, né? Então eu tive muitas professoras que incentivaram, então eu devo muito isso a elas. O projeto hoje ganhando vida, estando nos 4 cantos da cidade, foi muito pelo hábito que elas plantaram lá atrás, né? Com a Shirley, minha professora no 5º ano, a Núzia, a Eva e tantas outras, a minha amiga a Sônia, uma grande escritora da cidade, que sempre apoia o projeto. Então eu costumo muito falar que a gente só vai conseguir mudar essa realidade dando exemplo, né? E exemplo fácil mesmo de mostrar que o jovem, que ele pode colocar essa leitura no dia a dia, dentro da sua rotina, e principalmente que as pessoas que têm livro parado podem contribuir para essa democratização da leitura. Com certeza. José, aproveitando que você mencionou a questão da conversa com os escritores, né, que vocês promovem, que diferença que isso faz, como que vocês planejam esse momento? Olha, as conversas com escritores nasceu de uma feira literária que a gente estava fazendo numa escola e um adolescente chegou em mim e falou assim: nossa, mas existe escritor vivo? Porque é uma coisa tão distante da realidade dos jovens que eles pensam que escritor é só aqueles antigos que a gente lê os clássicos, então é uma coisa muito distante. E com isso a gente criou essa conversa com escritores justamente para a gente levar a presença do escritor, para a apresentação das suas obras e ter esse contato próximo. Porque além de levar o livro, a gente mostra a importância da leitura, dessa criação do hábito e também a importância da escrita. E uma dessas conversas com escritores,
a vice-diretora chegou em mim e falou: nossa, a gente tem uma aluna que é escritora e já lançou um livro aqui na escola. E eu fiz questão de colocar ela junto na mesa com os outros escritores e ela ficou super feliz. Então, acho que falta esse incentivo, né? O povo fala muito que o jovem não quer ler, o jovem quer ler sim, só falta esse acesso e a gente precisa proporcionar esse acesso aos livros para eles. Aproveitando que você mencionou um pouquinho dos desafios, né, eu queria que você complementasse essa fala, falando quais são os principais desafios ali que vocês enfrentam na prática, né? Porque, a princípio, os estudantes gostam desse momento, né? Nossa, demais. E assim, tem muita escola solicitando a nossa presença nas escolas. Hoje o projeto está super aberto para que mais pessoas que queiram somar como voluntárias, de poder tomar conta de toda essa logística, de estar presente nas ações, de contribuir com o seu tempo. A gente está de portas abertas. Um dos grandes desafios é realmente ter muitas pessoas envolvidas por trás. Hoje a gente tem uma equipe muito boa que está sempre presente, só que o projeto cresceu. Então o projeto está crescendo e a gente precisa de crescer o número de voluntários também. Então aqueles que quiserem contribuir com as ações, estar presente, ajudar na organização, os escritores aqui da cidade também que queiram estar presente numa das contações, de umas conversas com escritores, as contadoras de história também que são super parceiras. Então todas essas pessoas que querem contribuir com o projeto está de portas abertas. Como eu falei, o projeto não é meu, o projeto é de todas as pessoas que querem contribuir para tornar a leitura mais acessível e realmente proporcionar um acesso aos livros. Então, a gente proporciona o acesso aos livros, mostra a importância da criação do hábito e também proporciona esse contato diretamente com os escritores, com as contadoras de histórias, e todas essas pessoas atuam totalmente voluntárias do projeto. E os livros são totalmente gratuitos. Os alunos podem escolher, levar para casa e os livros são deles. Excelente. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos assiste, especialmente o público infanto-juvenil. Não, muito bom. Eu quero deixar esse recado para que você que está acompanhando, as pessoas costumam falar que os jovens, as crianças não querem ler. Querem sim. A gente precisa proporcionar o hábito da leitura. Então, se você tem condição de contribuir para uma criança, o jovem, ter esse livro, esse acesso à leitura, contribua que você vai estar fazendo uma grande diferença no nosso mundo, na sociedade. Então, principalmente com esse cenário que a gente trouxe, que a leitura, mais da metade dos brasileiros não querem ler, mas a gente precisa lutar para mudar essa realidade. Então, contribua e vem com a gente somar nessa missão de compartilhar a leitura cada vez mais. Certamente. Muito obrigado, José, pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço o espaço e estou à disposição. Seja sempre muito bem-vindo.